Amados irmãos e amigos em Jesus Cristo, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada um de vocês, em cada uma de vocês. Que as bênçãos do nosso Deus sejam derramadas sobre todos e todas, e que nesse dia você se sinta abraçado por Deus, cuidado e amparado pelo nosso Pai do céu. Amados, muito obrigado por assistir minhas mensagens. Todos nós precisamos de um milagre de ter um novo coração. E Deus quer nos dar um novo coração. O Espírito Santo quer fazer essa cirurgia em todos nós. Esse transplante terrível, né? Que é mudar a nossa natureza, mudar os nossos desejos, mudar os nossos sentimentos. E existe um céu para nós. Existe a vida eterna para nós. Essa vida eterna não começa depois, ela começa aqui. O céu que a gente vai receber depois já vai ser resultado do céu que eu vivi aqui. Como diz a música, o céu é Jesus, né? Então, onde estiver Jesus, se Jesus está no seu coração, na mensagem 3 nós vimos isso, né? Que Deus quer morar em nosso coração. Então é preciso que eu e você tome cuidado, porque há caminhos que parecem direito, né? E todos nós hoje ficamos muito felizes e gostamos dos pregadores populares, aqueles que nos levam a aplaudir. E infelizmente, meus amados, eu tenho que dizer e tenho que ser sincero com você. Deus não está interessado em aplausos. E a mensagem de Deus não é para aplauso, a mensagem de Deus é para nos matar, é para nos destruir essa natureza humana, corrupta, pecadora, que deseja o mal, que só quer o mal. Deus quer nos dar uma nova natureza. Deus quer nos dar um novo coração. É esse o desejo. E esse canal é para isso. Então, obrigado por todos aqueles que já se inscreveram. Obrigado por todos aqueles que continuam assistindo os vídeos até o final. Obrigado por todos aqueles que, mesmo sem se inscrever, assistem os vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, e se o Espírito Santo pedir para você se inscrever, e aqueles que cancelaram a inscrição, se o Espírito Santo pedir para você se inscrever de novo, se inscreva. Tá bom? Deus é contigo. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, ele vem, mas como estaremos eu e você? Nas nuvens do céu, ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. Quando vejo os lares desfeitos no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo os filhos contra os seus pais, eu sei que ele vem. Quando a pura mentira é a palavra final, se não há mais princípios nem moral, ele vem,
maravilhoso Deus, querido Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós. Tu és um Pai amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso, compassivo e perdoador. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecê-lo. Nós não temos palavra para dizer o quanto o Senhor é importante para nós. Então somente, Senhor, ajude-nos hoje a abrigá-lo em nosso coração. Fazer do Senhor o nosso refúgio, fazer do Senhor a nossa fortaleza, fazer do Senhor o nosso socorro, fazer do Senhor a nossa rocha, o nosso abrigo contra as tempestades deste mundo. Fica conosco neste momento, queremos abrir a Tua palavra, queremos aprender do Senhor, mas temos nossas necessidades, Pai. Portanto, abre as janelas dos céus e derrama sobre esse Teu filho, essa Tua filha que assiste essa mensagem, derrama as Tuas bênçãos materiais, supre as suas necessidades, todas elas. Dá-lhe o pão de cada dia, dá a saúde, dá a alegria, dá a felicidade, a vida eterna. Dá, Senhor, prosperidade a esse Teu filho, essa Tua filha. Visita esse casal que está assistindo essa mensagem. Ajude-os em suas lutas, em seus projetos. Sustenta-os com a Tua destra. Também, Senhor, esse jovem, essa jovem que está assistindo essa mensagem, que a mão do Senhor traga a ele, a ela, a realização dos seus sonhos e projetos. Que a Tua mão, Senhor, dê vitória a todos que assistem essa mensagem. Fala conosco, perdoa-nos, ajuda-nos, sustenta-nos, transforma-nos. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Está escrito: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Amém? Olha que texto maravilhoso. Mas é um texto realístico, um texto duro, porque Paulo está falando de duas realidades aqui. A realidade daqueles que servem a Deus neste mundo e das recompensas que eles terão neste mundo. E daqueles que servem a Deus neste mundo, em favor deste mundo, para o bem deste mundo, e terão como recompensa o que Deus preparou para eles. A recompensa do mundo, observe, Paulo é condenado à morte. Se a gente lê 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala que ele foi apedrejado 2 vezes. Ele sofreu naufrágio 3 vezes. Ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi criticado. Ele viveu uma vida cercada de problemas. E essa vida cercada de problemas, em vez de trazer dor para Paulo, em vez de fazer Paulo sucumbir à dor, ao sofrimento, aos fracassos, às derrotas, às decepções, às frustrações, às perseguições, tudo isso faz com que Paulo brilhe na alegria e na esperança da vida eterna. A recompensa desse mundo é terrível. E se você hoje, eu falei que alguns cancelaram a inscrição do canal, né? Se você hoje busca uma religião em que você possa ter tudo, em que Deus possa prover todas as suas necessidades, ou melhor, que você ordene Ele cumprir todas as suas necessidades, e se Ele não cumprir, você se decepcione com Ele e passe para o mundo da incredulidade, então você realmente pode continuar com essa atitude de não se inscrever novamente no meu canal, porque eu não posso prometer isso para você. A verdadeira religião é aquela que leva você para a morte do mundo, para você ter a vida no mundo que Deus preparou para você. Jesus Cristo já dizia isso. Se a semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai ressuscitar, ela vai nascer para produzir muitos frutos e frutos de salvação.
Então, Paulo apresenta aqui: eu estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha morte chegou. Paulo está há muito tempo preso. Paulo chega em Roma e durante 2 anos e meio, observe, Paulo passou por várias fases de julgamento lá em Roma. Ele teve várias audiências de julgamento. É mais um julgamento, e esse julgamento Paulo não vê perspectiva para depois. Ou seja, ele imagina esse é o último julgamento. Pela visão espiritual que ele tem e a orientação dada pelo Espírito Santo, ele percebe que ali é o ponto final da sua caminhada cristã. E observe, ele diz: o tempo da minha partida chegou. O Espírito Santo já havia revelado a Paulo que esse era o julgamento final dele aqui neste mundo e que a recompensa que ele receberia por ser um filho de Deus e por pregar a verdade, por viver a verdade, era ser condenado à morte. Paulo, à semelhança de Jesus Cristo, ele está sendo sentenciado à morte. Por quê? Porque ele falou que Jesus Cristo veio, morreu pelos pecados do ser humano, e Jesus Cristo ressuscitou, foi para o céu, está intercedendo pelos pecadores e vai voltar para dar a vida eterna àqueles que acreditam, àqueles que conservam os ensinos que Deus dá, àqueles que guardam a palavra em seu coração, permanecem em Jesus Cristo, perseveram na plataforma da verdade. E aqui Paulo fala agora de um grupo que não só vigia, mas ele também ama a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo agora fala de um grupo que vive em função da vinda de Jesus Cristo. E esse grupo que vive em função da vinda de Jesus Cristo desenvolve em sua vida, desenvolve em seu comportamento uma coisa chamada, não sentimento, mas desenvolve o princípio de todas as coisas, que é o amor. Então Paulo, aqui, ele está falando de duas realidades. A realidade de que você neste mundo, quando você escolhe viver a verdade, quando você escolhe ser da verdade, quando você escolhe amar a verdade, praticar a verdade, você não será muito amado neste mundo. Você não será aceito, você não terá popularidade. Isso acontece até em toda a comunidade religiosa, em toda a comunidade de fé, em todas as igrejas existe isso. Se você procura viver uma vida mais perfeita, mais parecida com Jesus Cristo, você vai sofrer perseguição dentro e fora. E Paulo está morrendo aqui por ciúme. Os judeus tinham um ciúme terrível de Paulo, porque onde Paulo passava, as pessoas tinham prazer de ouvir as notícias da salvação em Jesus Cristo. Então Paulo estava falando uma coisa que os judeus queriam que ninguém falasse. Assim como Jesus Cristo, quando ele chega, ele diz que o reino de Deus é diferente do reino que eles apresentavam. E por ciúme, por inveja, por ódio a Jesus Cristo, eles crucificaram o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro fala disso, né? Que por ódio, por inveja, por ciúme, porque Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo atraía as pessoas a ele, levava as pessoas a desejar uma nova vida, levava as pessoas a desejar um novo coração. Os ensinos de Jesus Cristo deve levar a todos nós a desejar essa nova vida, esse novo reino, esse novo lugar que Deus está preparando para nós. E aqui Paulo fala de uma classe que, como ele, desenvolve esse princípio, esse amor pelo depois, mas no agora. Observe, versículo 8, ele diz: já agora, porém, a coroa da justiça me está guardada. Paulo está vivendo essas duas realidades, só que a realidade do depois, a realidade da recompensa que Deus dá,
Ele diz aí no versículo 8, né, o reto juiz, o justo juiz. E eu já estou preparando uma nova série para a gente, né? Uma série que vai ter mais ou menos umas 20 a 25 mensagens, que é o poder da graça. E Paulo fala aqui de um Deus justo. E uma das coisas que a graça oferece para todo ser humano é a justiça de Deus. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos Deus sendo injusto. O poder da graça de Deus é esse, é que Deus age sempre com justiça. E tudo o que Ele faz está pautado na justiça, na bondade e no amor que Ele tem pelo pecador. A palavra justiça sempre está relacionada à recompensa, a atos, tá bom? A atitudes, as ações de Deus. As ações de Deus em relação à terra, em relação ao mundo que pecou, sempre são justas. Nós vamos ver muito isso na nossa série, tá bem? Aguarde a nova série aí, O Poder da Graça. Vai ser maravilhosa também. Assim como essa série, eu acredito que está sendo uma bênção para mim e eu creio que está sendo uma bênção para você também. Se você não assistiu as mensagens anteriores, não deixe de assistir todas as mensagens dessa série. Aí você vai compreender todo o contexto desse título que o Espírito Santo colocou em meu coração para que a gente desenvolva esse amor pela vinda de Jesus Cristo. Ele vem, é o título da nossa série, tá bom? Depois eu vou fazer a playlist da série e você vai ter a oportunidade de assistir as 10 mensagens da série Ele Vem. Mas observe que Deus quer ter nessa terra, Deus tem nessa terra um grupo de pessoas que também vive essas duas realidades. Imagine se Paulo olha para o presente e ele começa a lamentar as perseguições, as críticas, a dor, as lágrimas, as pedras. Imagine se Paulo tivesse perdido tempo para lamentar isso. Agora, por que Paulo ele superou isso? Observe que o texto, ele diz assim, combati um bom combate. Opa, então Paulo sabia da realidade presente, ele sabia das perseguições. Inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo já havia dado a Paulo uma visão do futuro dele, de como ele seria perseguido, de como ele seria rejeitado, ele seria açoitado, ele iria sofrer muito por causa do nome de Jesus Cristo. Então Paulo poderia ter desistido de Deus. Não é isso que muita gente está fazendo hoje? Desistido de Deus justamente por causa dessa dor. Eu não quero passar por dor, eu quero uma religião que me permita ser feliz, e ser feliz aqui, e ter tudo aqui, e ter todos os meus problemas resolvidos aqui, e ter prosperidade e felicidade aqui. Quando Deus não nos oferece esse tipo de religião. Aí mesmo em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz que todo aquele que quer viver em Jesus Cristo vai ter problemas, vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser rejeitado e vai ser até expulso das suas comunidades de fé. Porque quando você quer viver uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, as pessoas à sua volta vão chamar você de fanático, extremista, santarrão. E Paulo estava vivendo justamente essa realidade. Agora ele está dizendo aqui, eu combati um bom combate. Paulo não está lutando contra essas pessoas. Paulo não está lutando com este mundo de injustiça e medo e tanta coisa errada. Paulo está vivendo um conflito espiritual entre o ser perfeito em Cristo e o ser aceito pelos outros. Cuidado com a religião que leva você hoje a buscar simplesmente popularidade e aceitação. E uma das características dos falsos profetas de Mateus capítulo 24 é justamente essa, a religião do populismo, ou a religião da popularidade. Hoje nós damos likes
para aqueles pregadores que faz você dançar, que faz você rir, que faz você esquecer os seus problemas momentaneamente. Porque em Roma nós tínhamos, o povo era sustentado, o povo era enganado a pão e circo. Então, quando as pessoas estavam com problemas, elas iam para o circo para rir, esquecer os problemas. Então, o governo dos romanos promovia o chamado assistencialismo para que as pessoas esquecessem as maldades praticadas pelos reis e pelos imperadores e governadores. Alta taxa de impostos. Por que Jesus Cristo falou tanto de dinheiro? Porque existia uma exploração ferrenha das pessoas na cobrança de impostos. Os próprios reis exigiam que os subalternos, os súditos, pagassem altas taxas de impostos para que eles tivessem paz e eles pudessem viver esse jugo. Então as pessoas pagavam altas taxas de impostos, então as pessoas eram exploradas. Viviam morrendo de fome, desnudas, desnutridas. E a religião moderna não está muito distante dessa realidade, não. Levando a gente ao entretenimento, ao prazer, e aquela religião da prosperidade hoje, que diz que se você entregar o coração a Deus, Deus vai te dar tudo, você vai ser feliz aqui, você não vai ter falta de nada. Essa religião é uma mentira, um completo engodo para levar você a se perder. Então Paulo fala da religião aqui, do combate em que você luta para vencer essa natureza má, que você quer ser diferente, você quer viver para a glória de Deus. E agora, como Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 23, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pela habitação de Deus em nós, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que Deus também derramou o amor pelo Espírito Santo em nosso coração. O reino de Deus é uma realidade presente na vida de Paulo. Ele diz: eu combati o bom combate. Eu não sou deste mundo. Eu não estou aqui para guerrear, para conquistar popularidade, para conquistar a afeição deste mundo. Eu estou aqui para agradar a Deus, para viver para a glória de Deus. Esse era o combate de Paulo. Era matar o eu, era destruir essa natureza pecaminosa, era vencer essa natureza má e viver para a glória de Deus. E agora ele diz que existe uma coroa. Existe uma recompensa de Deus para ele. Então, por causa da recompensa de Deus, por causa daquilo que Deus preparou para ele, o presente não era relevante. As lágrimas, as dores, as perseguições, o sofrimento, as tristezas do presente, diz 1 Coríntios capítulo 9, ele diz que a glória do futuro o fazia ter alegria, ter prazer no sofrimento. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele diz que tem prazer no sofrimento. Como? Isso é masoquismo? Não, não é masoquismo, meu irmão. É que Paulo fazia das perdas, do sofrimento, das lágrimas, uma escada chamada santificação. Ou seja, ele via na dor, ele via nas lágrimas, ele via no sofrimento, ele via nas derrotas, nas frustrações, nas críticas, nas decepções, um remédio de Deus para curar essa natureza dele, essa natureza pecaminosa. Por quê? Porque se Deus curasse Paulo, se Deus convertesse Paulo, se Deus santificasse Paulo, aí ele diz, no versículo 8, ele tinha a garantia, a certeza de que a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, estava garantida a ele. Agora, meu irmão, olhe para mim. Só vive dessa forma quem desenvolve o amor em sua vida.
Aliás, nós não temos amor, por favor, tá? O amor é um dom de Deus dado a nós. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que Deus derramou o amor em nosso coração. Romanos 5, versículo 5. Leia comigo. Diz assim, olha. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Ora, o texto diz que Deus nos deu o Espírito Santo. Sim, João capítulo 16, versículo 13, diz que quando o Espírito Santo vier, ele vem para nos convencer. Então o Espírito Santo vem derramar o amor de Deus em nosso coração. E amor aqui é um princípio, não é um sentimento. O Espírito Santo não vem dar sentimento pra gente, não. Então essa religião que leva você a chorar, a gritar, a pular, a dançar, isso não é amor não, meu irmão. Amor é um princípio, é um dom que Deus derrama em nosso coração. E esse dom, ele se desenvolve em ações. Eu agora vou desenvolver um comportamento, eu vou desenvolver atitudes, eu vou desenvolver ações que me leve a provar para o mundo a quem eu amo. Onde está meu coração? Onde está a minha prioridade? Essa é a questão do amor. Veja que Paulo diz em Coríntios 13. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o amor, ele jamais acaba. Porque Deus vai derramando mais porções desse amor em nosso coração à medida que nós vamos caminhando com Ele. À medida que nós vamos nos relacionando com Deus, o amor de Deus vai sendo multiplicado em nossa vida. E o amor que Paulo tinha pelo reino de Deus, o amor que Paulo tinha pela glória de Deus, o amor que Paulo tinha pela vida eterna e pela pessoa de Jesus Cristo, pela salvação em Cristo, fazia com que o sofrimento parecesse um chá para uma dor de cabeça ou para uma gripe. Tudo que Paulo sofreu aqui, ele suportou por quê? Porque ele tinha um amor maior. Esse é o combate, é desenvolver esse amor em nossa vida. E observe que o amor como base de relacionamento, com base das nossas ações, ele precisa superar os obstáculos. Então Paulo está mostrando que existe uma realidade, ele está diante da guilhotina do Império Romano, ele vai estar sentenciado à morte e o Espírito Santo já revelou para ele que ele não vai sobreviver a esse julgamento, mas ele não está de olho na recompensa aqui, na guilhotina aqui, na decapitação aqui, ele está de olho na coroa. E por amor à coroa, por amor à vinda de Jesus Cristo, o presente, ele sofre com alegria. Em Filipenses capítulo 3, ele diz que tudo aqui para ele pareceu insignificante por causa da sublimidade do reino que Deus estava preparando para ele. Filipenses capítulo 3, ele fala justamente que ele considerou tudo como perda. Leia comigo. Versículo 8 e 9 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual, veja, por amor a Jesus Cristo, por amor à salvação, por amor à vida eterna, por amor ao reino de Deus, ele diz: perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Jesus Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, ou méritos, né? Aqui é méritos, ou obras próprias,
que procede de lei, senão mediante a fé em Jesus Cristo e na justiça que procede de Deus, baseada na fé. Percebe que aqui Paulo está plantado numa plataforma, a plataforma do amor. Amor à salvação, amor às pessoas, amor à vida eterna, amor ao reino de Deus. Então, quando Paulo olha para a realidade presente, ele não tem medo, ele não tem dúvida, ele não tem incertezas. Ele está completamente feliz, ele está completamente satisfeito com a graça maravilhosa, com o amor de Deus derramado em seu coração, e por esse amor, por causa da recompensa do depois, ele fala do agora. Versículo 8 de Timóteo, ele diz, já agora a coroa da justiça. Então, o que Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, é que existe um agora. Vamos parar de nos iludir. Vai para o céu quem viver o céu agora. O céu depois é para quem tem o céu agora. E diz a música que o céu é Jesus, né? Ora, se Jesus está na minha vida, se Jesus está nas minhas ações, se Jesus está em meus projetos, se Jesus Cristo está nos meus sonhos, nas minhas atividades, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, então o céu é uma realidade para mim. E o céu era uma realidade para Paulo aqui. Diante do julgamento de Nero, Paulo vivia a vida eterna. E ele disse para Timóteo, nessa segunda carta mesmo, ele disse para Timóteo, tome posse da vida eterna. Ora, como é que eu posso tomar posse da vida eterna hoje? Amando a vinda de Jesus Cristo. E o que é amar a vinda de Jesus Cristo? É amar as coisas de Deus. É amar o depois, é amar o reino de Deus, é amar. E por isso Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, verso 33, busque primeiro o reino. Mas a gente já viu, Lucas capítulo 8, né, que o reino está dentro do nosso coração. O reino tem que estar na minha vida hoje. E a base de tudo é amar. Ele diz, olha, agora, no presente, Paulo já estava de olho na coroa. E por causa da coroa ele suportou tudo. Então, meu irmão, você que cancelou a inscrição, não sei qual foi o motivo. Talvez você não gostou porque eu disse que existem falsos ensinos hoje, iludindo você. Existe a religião hoje do entretenimento, das festas. Paramos de ter culto para ter festa, para ter shows, para ter programas nas igrejas. Você só vai para o culto se tiver um bom pregador, se vai ter uma mensagem que faça você rir, sorrir, dançar, balançar. Então, se você cancelou a inscrição, olhe para o texto de Paulo. Paulo está diante da guilhotina. Paulo foi decapitado. E diante desse cenário em que ele estava sendo perseguido pelos próprios irmãos, segundo Coríntios capítulo 13, versículos 5 e 6, ele fala desses irmãos que os perseguiam. Jesus Cristo foi perseguido pelos judeus. Jesus Cristo foi morto pelos judeus. Foram os judeus que entregaram Jesus Cristo aos romanos, porque os judeus não podiam sentenciá-lo à morte, porque eles eram escravos dos romanos. Mas foram eles que sentenciaram Jesus Cristo à morte. Ele é digno de morte. Crucifique-o! Foram os judeus que disseram isso para Pilatos. Então, a religião de Jesus Cristo é aquela que muda você. E para mudar a gente, Deus primeiro precisa mostrar para a gente que Ele nos ama. E Ele preparou um reino para nós. E por amor ao reino, Paulo está feliz diante da guilhotina. Paulo está feliz diante da decapitação. Ele está feliz diante da dor. Ele está feliz mesmo passando por lágrimas, mesmo passando por sofrimento, decepções, perseguições, apedrejamentos. Paulo diz que tinha prazer nessas coisas. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele explica justamente isso. E no capítulo 9 ele diz que o sofrimento do presente não é para a gente comparar com a glória que estava preparada para nós no futuro.
E que glória é essa? E aliás, se você acha que Paulo não vivia o presente da vinda de Jesus Cristo, Paulo, diante da guilhotina, ele tinha esperança de que Jesus Cristo se manifestasse para libertá-lo não só da guilhotina, mas também deste mundo de sofrimento e pecado. Observem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Eu afirmo a vocês, meus irmãos, que a carne não pode herdar o reino de Deus, nem o sangue herdar, nem o sangue nem a carne herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Versículo 51, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Tudo bem, ele está falando aqui que os mortos ressuscitarão. Agora depois ele diz, olha, na continuação do versículo, e nós seremos transformados. Então Paulo está dizendo que ele vai morrer? Não. Ele não acreditava que ele ia morrer antes de ver Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. E Tessalonicenses, ele repete isso aí. Ele repete essa certeza da vinda de Jesus Cristo nos seus dias. Ele não sabia a data, ele não estava preocupado com data, ele não queria marcar data, ele não marcou data, mas ele disse o seguinte, ó, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha ele falando dele aqui de novo, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, para entre as nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 17. Paulo acreditava que ele ia morrer antes de ver Jesus Cristo voltar? Não. Mas ele tinha certeza que ele ia morrer no julgamento? Sim. O que é isso, Renivaldo? O que é simples. É que Paulo vivia a eternidade no presente. É como se ele tivesse certeza de que um dia antes do julgamento, ou mesmo na hora do julgamento de Nero, na sentença de morte, Deus enviaria Jesus Cristo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para libertar Paulo da prisão, deste mundo de pecado, e levá-lo para o reino dos céus. E aí, os salvos vivos sendo levados para o céu, os salvos mortos sendo ressuscitados e a multidão de salvos sendo levadas para o céu. Isso é uma realidade presente na vida de Paulo. Ele sabia o dia? Não. Mas ele vivia como se isso fosse acontecer hoje. O texto simplesmente está dizendo, Paulo está dizendo para mim e para você, que a vinda de Jesus Cristo para ele era hoje. A vinda de Jesus Cristo não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para o ano que vem, não é para 2050, não. A vinda de Jesus Cristo é para hoje. Então ele vivia o céu hoje. Ele vivia a eternidade hoje. E isso só é possível quando você percebe o tamanho do dom que Deus derramou em seu coração. O amor de Deus em seu coração. Por isso ele disse que a coroa está guardada para ele, que dará naquele dia. E observe que Paulo, você pode ler o texto todo, né, de Paulo, ele sabia da morte. Em Filipenses a gente leu lá no versículo 9, versículo 10 ele fala dessa esperança da ressurreição, né? Em outros textos ele fala dessa ressurreição, mas Paulo não esperava, digamos assim, passivamente, eu vou morrer e depois Deus vai me ressuscitar, então eu vou cruzar os braços aqui. Não, quem vai nos separar do amor de Deus? Romanos capítulo 8, versos 36 a 39. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Então ele, por esse amor, ele começa a desenvolver tanto esse amor ao reino de Deus, esse amor às coisas de Deus, que tudo aqui começa a perder relevância, perder o significado, perder a importância. Porque o reino de Deus passa a ser a prioridade, a realidade viva, presente na vida de Paulo. E agora ele diz que existe uma classe aí que vai também receber Jesus Cristo e que vai viver com ele para sempre, né?
ele diz em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 8, diz assim, e não somente a mim. A vida eterna, a coroa, está preparada não somente para mim, mas para todos. Aqui, o todos aqui, já não é todos a população geral, como alguns afirmam aí, que no final Deus vai salvar todo mundo. Isso é ilusão, Deus jamais vai salvar todo mundo. Isso é um absurdo. Isso fere o livre-arbítrio. E outra coisa, isso fere a própria essência de Deus, de dar ao ser humano o direito de escolha. Deus não é um Deus arbitrário que mata, que castiga, para depois salvar todos. Que história é essa? Muita gente hoje está interpretando a Bíblia aí a seu bel prazer e para a sua própria perdição. Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Está escrito que muita gente tem interpretado a Bíblia de maneira que lhe causa só destruição e morte. Cuidado com o que você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, está lendo a Bíblia só para achar o que convém a você, o que convém aos seus ouvidos. Cuidado, Paulo fala desses comichões de ouvidos aí que, infelizmente, algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Todos. Quem é esse todos aqui? Não é todos, não. Não é todo mundo, não. É aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Todos quantos. Esse quantos aqui, ó, ele é especificando, ele está classificando, ele está delineando quem. Quem é que vai viver com Jesus Cristo eternamente? Aqueles que amam a Jesus Cristo, aqueles que amam os mandamentos, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a verdade, aqueles que amam o Espírito Santo, aqueles que amam a Deus e amam a palavra de Deus. Esses aí. Davi diz no Salmo, né, que ele ama a palavra. Então quem ama a palavra, e eu já disse, amor não é sentimento, por favor. Amor se traduz em ações, comportamentos, atitudes, entrega. Se você ama a sua esposa, se você ama a sua namorada, se você ama o seu namorado, se você ama o seu marido, você é capaz de dar a vida por ele, é capaz de dar a vida por ela. E tudo que você faz é em função do amor. Sabe por que hoje 70% dos lares não são felizes? Porque o casal não ama. Ou melhor, não desenvolve o amor dentro do relacionamento. E cuidado, porque ato sexual não é ato de amor. Tá bom? O ato sexual é resultado do amor. Quando o casal se ama, o ato sexual é uma bênção. É um momento de intimidade tão grande, é um momento de intimidade tão grande que o casal se satisfaz. Meus irmãos, a base do relacionamento, a base da religião é o amor. E Paulo está dizendo que Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem para aqueles que amam. E quando eu amo a Deus, eu vou vigiar os meus caminhos. Porque eu não quero magoar o objeto do meu amor, que é Deus. Eu vou vigiar os meus olhos. Eu vou vigiar as minhas mãos, os meus pés, eu vou vigiar. Por isso Jesus Cristo diz que eu sou capaz de arrancar a mão, arrancar os olhos, para que eu possa não ferir o coração de Deus. Só quem ama é capaz de se sacrificar pelo reino de Deus. Quem ama, persevera na verdade. A verdade, ela dói. A verdade, de fato, às vezes ela machuca, porque ela destrói o meu ego, ela destrói a mentira que eu sou e que eu falo e o que eu faço. A verdade é justa, ela nunca é injusta. Deus é a verdade, né? Então, a verdade, ela me liberta. Então, quando eu amo a Deus, eu vou perseverar, eu vou vigiar, eu vou permanecer em Jesus Cristo. E permanecer em Jesus Cristo, nós explicamos aqui, é ir com Jesus Cristo para o Getsemane, é ir com Jesus Cristo para a cruz, é carregar o fardo de Jesus Cristo, é carregar, é morrer para o eu, não é? Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. E Jesus Cristo seguiu para o Calvário, né? Então, quem ama a Deus, ele vai permanecer em Jesus Cristo. Ele vai guardar a palavra. Porque a palavra é a verdade.
Quem ama vai conservar-se puro desse mundo de contaminação e mentira e engano. Só quem ama. Veja que Paulo fala de tudo isso, viu? 2 Tessalonicenses, capítulo 4, você pode ler lá que Paulo diz que a vida cristã é uma vida de purificação. Zacarias, capítulo 13, versículo 8, diz que Deus quer purificar você no fogo. Então só quem ama aceita o conselho de Deus. Só quem ama aceita a disciplina de Deus. Só quem ama aceita o reino de Deus aqui. Então, quando você vive os princípios do reino aqui, de vigiar, perseverar, permanecer, guardar, conservar. Quando você vive esses princípios do reino, aí você desenvolve o amor de Deus em seu coração e você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Você passa a ser a habitação do próprio Deus na sua vida. João capítulo 14, versículo 23. E agora, quando Jesus Cristo rasgar a atmosfera do céu e descer para buscar os filhos de Deus, aqueles que amam a sua vinda, você vai estar surpreso? Você vai estar triste? Você vai estar lamentando porque você passou por perseguição? Ou porque você foi até flechado com a morte? Não. Isaías capítulo 26, versículo 9 está escrito: Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Porque nós vivemos o presente, no presente, o agora que Paulo fala. Agora a coroa da justiça me está guardada, tudo no presente. A coroa já está guardada para mim e para você, mas para eu receber essa coroa depois, eu tenho que vivê-la, eu tenho que garanti-la hoje. Eu tenho que viver a eternidade hoje. O céu depois é para quem vive o céu hoje. E nós estamos vivendo um momento de crise em todas as áreas da sociedade. Mateus capítulo 24, eu convido você a fazer mais uma vez uma reflexão em todo o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus Cristo falou de realidades sociais, ele falou dos conflitos regionais e mundiais, ele falou das pragas, ele falou das doenças, ele falou dos conflitos familiares, ele falou da perseguição religiosa, ele falou dos falsos profetas, ele falou do esfriamento da fé, do aumento do pecado. Jesus Cristo mostrou a realidade deste mundo e que aquele que quer ser de Deus vai ser perseguido. Apocalipse capítulo 13. Portanto, eu e você estamos vivendo um tempo difícil. E hoje muita gente tem ido para o mundo da incredulidade, da não religiosidade. Por quê? Porque não quer a religião que diz que você precisa mudar. Que é uma religião da facilidade. A religião que diga a você que está tudo bem e que no final Deus vai salvar todo mundo. O texto de Timóteo mostra que Paulo morreu por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, ele deu a vida para pregar, para salvar outros. E é para esses que Jesus Cristo vai voltar. Aqueles que amam. E quem ama, guarda. Quem ama, conserva. Quem ama, persevera. Quem ama, permanece. Quem ama, vigia. Você ama a vinda de Jesus Cristo, meu irmão? Você ama a vinda de Jesus Cristo, minha irmã? A vinda de Jesus Cristo é a sua prioridade? O reino de Deus é a sua prioridade hoje? Se é, ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, porque a vinda de Jesus Cristo é uma realidade. Ele vem. E obrigado porque o Senhor está preparando um povo para recebê-lo, para amá-lo aqui, para ficar fiel à verdade, para vigiar os caminhos, para guardar a palavra, conservar os ensinos e permanecer em Jesus Cristo. Dá-nos esse novo coração, Senhor. Faz essa cirurgia, faz esse milagre em nós. Tira de nós, Senhor, o amor a esse mundo e coloque em nós o amor às coisas do céu. Ajude-nos, ó Deus, a amar a verdade, a viver a verdade, a praticar a verdade. Dá-nos um novo coração, Senhor, e prepara-nos para viver contigo no teu reino. Que essa coroa que o Senhor preparou para Paulo também seja a nossa coroa. É o nosso desejo, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.